Voltemos a Deuteronômio 24. Como eu falei na semana passada, nós estamos numa sessão de Deuteronômio aqui, no capítulo 24, que não segue exatamente aquele fluxo de um versículo atrás do outro. Não necessariamente é assim. Semana passada nós vimos o verso 6 e aí pulamos para o verso 10 até o verso 13. Porque aí você tem uma lógica nas leis ali que nós estávamos tratando, né? Nós estamos falando sobre penhor, sobre dívida, pagamento de dívida, né? E aí foi tratado na semana passada. O sermão de hoje, nós vamos nos concentrar somente no verso 7, ok? E aí, no sermão seguinte, verso 8 e 9, aí a gente vai compreender até o verso 13, né, que formaria uma primeira grande sessão, mas nas suas particularidades. Hoje, somente o verso 7, Deuteronômio 24, verso 7 diz assim: Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua palavra mais uma vez, lida os nossos corações nessa manhã. Nós te esperamos uma semana inteira, Senhor Deus, para ouvir no culto público a Tua voz. Ó Deus, não permita, Senhor Deus, que sejamos retirados da grande bênção pactual e termos a palavra verdadeira, genuína, simples, profunda, sendo anunciada aos nossos corações nessa manhã. Usa, Senhor Deus, o Teu Filho. Usa-me, Senhor, como instrumento Teu e somente como Teu instrumento para Te servir aos intentos do Senhor diante dessa igreja. Que o Senhor me capacite, Senhor, muito acima daquilo que é possível fazer um homem. E que o Senhor abra os corações dos Teus filhos, libertando, Senhor Deus, cada vez mais, Senhor Deus, desse mundo. E se alguém está preso ainda ao pecado, Senhor Deus, possa ser liberto essa manhã. Porque para a liberdade é que Cristo nos libertou. Ajude-nos, Senhor. Em Cristo nós oramos. Amém. De todos os bens que nós temos nessa vida, irmãos, todos os caros bens que nos foram dados, certamente o mais importante para a vida terrena é uma vida livre. É você ter liberdade para agir, para pensar, para se expressar. Se você não tem liberdade, você não consegue desempenhar nenhum das grandes capacidades humanas. Se você não pode agir livremente, você não pode agir. Você só pode agir condicionado a alguém. Então, se não há liberdade, não há individualidade. Se não há individualidade, não há ser humano. Portanto, retirar a liberdade do homem é tirar a sua própria humanidade. Veja como isso é caro. Retirar a liberdade do homem é retirar a sua própria humanidade. Porque se o homem não age livremente, ele não age como homem. Ele pode agir como animal, ele pode agir como uma coisa, mas ele não age como pessoa, criada à imagem e semelhança do Criador. É por isso, irmãos, que a liberdade é um bem que o cristianismo sempre lutou para que fosse preservado. Não conquistado. Porque a liberdade não se conquista. A liberdade conquistada é fruto de algo que você não tinha. A liberdade é dada por Deus. Está dada, na realidade, a liberdade do homem viver segundo o propósito divino. Ninguém pode retirar a nossa liberdade. Ninguém pode tomar aquilo que Deus nos deu. Isso é um grande absurdo que já aconteceu muitas vezes, que foi motivo para que muitos dos nossos antepassados perdessem a vida, para que nós hoje possamos exercer a nossa liberdade. E exercer liberdade, a liberdade que nos foi, por herança, nos foi entregue, essa liberdade
ela tem vários aspectos, né? Várias facetas. Você tem a liberdade de ir e vir, que até a nossa própria Constituição, com todos os problemas que ela tem, ainda resguarda. Você tem a liberdade de expressão, de falar, de dizer aquilo que você pensa. Existe esse aspecto da liberdade mais ou menos respeitado, mas existe. Existe a liberdade religiosa, a liberdade de você expressar a sua própria religião, compreendida dentro da liberdade de expressão como um todo. Existe a liberdade de espírito. Né? Existem vários aspectos da liberdade. Mas uma coisa é certa, esta é uma capacidade exclusiva dos humanos. Somente o ser humano, em toda a criação, tem essa liberdade. Porque a liberdade, ela descende de um ato que é voluntário, ou seja, da vontade. Só quem tem vontade é um homem. Perceba, um animal, a gente diz assim, parece que meu cachorrinho está com vontade de comer. Cachorro não tem vontade. Cachorro tem instinto. Então, o que é que o cachorro com instinto, na hora da fome, faz? Come. O que é que um gato faz quando tem vontade? Ele come. Então, ele não faz o raciocínio que você deveria fazer. Não, esta é minha comida, esta é a comida do outro. Eu não vou entrar na casa desse homem porque é a casa dele. Eu não vou comer o jantar dele que está em cima da mesa porque é o jantar da família dele. Não, se um gato tem vontade de comer, ele vai lá, pula o teu muro, entra na tua casa e come, porque é do instinto do gato comer. O cachorro, para defender a comida, muitas vezes diz respeito até ao dono, porque o que importa é comer. E se ele não faz, se ele não ataca o dono, é porque um outro instinto de defesa, porque o dono vai bater nele, ele não faz. Mas não por um raciocínio moral. Não, isso não é vontade. Tudo isso está sendo governado pelo instinto. Então, a vontade, a liberdade, ela depende da vontade, de um ato voluntário. Só o homem tem vontade. Então, o homem, quando vai... Ele é colocado, por exemplo, um prato de comida na frente dele, ele pode raciocinar. Ele pode dizer assim, rapaz, eu me pesei e eu vi que eu não estou podendo comer tudo isso, então eu vou comer só um pouco. Ele vai para um self-service e tem lá comida à vontade, ele pode ir lá e se servir, e alguns limites são impostos. Seja o limite financeiro, ele não vai poder comer tanto assim porque ele não tem dinheiro para pagar aquela comida. Ou seja, um limite da própria razão, isso não vai me fazer bem. Ou seja, ainda um motivo espiritual. Não vou comer agora porque eu resolvi fazer um jejum. O cachorro não faz jejum. O gato não faz jejum. Ele simplesmente come. Assim também todos os demais desejos do homem. Por exemplo, o animal, quando está no cio, ele procura acasalar. Ele vai cruzar, ele age conforme o instinto dele. Ele não tem a liberdade de pensar, não, eu preciso procurar uma esposa, eu vou me casar, eu tenho que constituir uma família, eu vou glorificar Deus. Ele não raciocina, ele não mentaliza essas coisas, ele não reflete a respeito de quem ele é e de quem é o outro. Ele simplesmente vai lá e cruza. Já o ser humano, ele precisa ter esses princípios, né? Ele tem desejos sexuais a respeito de uma mulher, mas ele lembra e diz assim, eu sou casado. Eu assumi um compromisso com minha esposa, não farei isso. A mulher se insinua para ele diz, não, eu tenho um compromisso com uma pessoa. Existe o desejo, é da carne, mas o homem não é governado somente pela carne, ele tem espírito, ele tem alma, ele é um ser eterno, então ele vai raciocinar a aparente liberdade por meio da vontade governada pela verdade. A verdade diz, não faça isso, isso é um absurdo. O homem que tem uma intelectualidade verdadeira, ele vai pensar dessa maneira. A vontade dele vai estar sendo governada para aquilo que é bom, segundo a palavra de Deus. Isso na Bíblia é liberdade.
Você poder pensar, você poder escolher entre bom e ruim, entre o bem e o mal, entre o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. O que eu vou fazer, mas não agora, farei depois, e o que eu irei fazer agora. Elencar, por exemplo, prioridades. Diversão é bom, mas hoje é dia do Senhor. Então, por ser livre, eu tenho a capacidade de dizer que a diversão é algo muito bom. Eu ordeno a minha casa, eu ordeno a minha família, para que no sábado nós tenhamos um tempo juntos de diversão, onde nós vamos estar passeando, recebendo amigos em casa. E no domingo, eu lembro que existe um princípio maior. Eu preciso servir ao meu Criador. Então hoje não é o dia que eu vou fazer aquilo que eu faria nos outros dias. Porque pela liberdade que eu tenho de escolher, eu escolho fazer a vontade de Deus. Eu escolho respeitar o mandamento de Deus. E é exatamente isso que Cristo fala a respeito da liberdade no Novo Testamento. Ele diz que a pessoa verdadeiramente livre é a pessoa que foi livre em Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é verdadeiramente livre, esse me ama. O que me ama, guarda os meus mandamentos. O que não ama é escravo. O que não ama, ele não guarda os mandamentos do Senhor. Mas o que ama, guarda os mandamentos de Deus e tem prazer nos seus mandamentos. Ele escolhe fazer a vontade do Senhor. Então você tem a liberdade, que é fruto de um ato voluntário. Ou seja, quando alguém lhe impõe e diz assim, você pode comprar tal coisa, desde que seja da marca tal e da cor tal, do modelo tal. Aí você não tem escolha. Você vai lá, a única coisa que você pode fazer é comprar. Exatamente aquilo. Mas quando você é livre, você escolhe. Na maioria dos casos, os nossos filhos, eles reclamam de não ter liberdade. Especialmente quando eles vão chegando naquela idade chamada de adolescência, que a Bíblia chama de mocidade. Está ali com 13, 14, 15, 16, 17, 18 anos. Eles acham que são livres. Mas aí a liberdade, que é um ato voluntário, depende de outra estrutura, que é a consciência. A responsabilidade e a consciência dos seus atos. Então como é que você vai dar liberdade a um jovem se ele não vai poder ser responsabilizado por aquilo? E aí, jovens da nossa igreja, percebam isso. Vocês não podem gozar de liberdade plena pelo simples fato de vocês não poderem ser responsabilizados ainda pelos seus atos. Se você faz uma coisa que seu pai vai ser culpado, é porque você não é livre ainda. Você não pode ser livre ainda. A responsabilidade exige consciência. Você ainda não tem consciência de todos os aspectos da sua existência e da sua responsabilidade, então você não pode ter liberdade. Quando você alcança essa capacidade, aí sim você começa a exercer sua própria liberdade. Os pais vão treinando e precisam treinar os filhos para isso, para que à medida que eles dão um passo a mais no desenvolvimento das suas capacidades, você abre um pouco mais de liberdade para eles. Olha, você agora vai poder fazer isso. Mas é sempre sob supervisão. Porque você sabe que ele ainda está sob a sua responsabilidade. E o fato de estar sob a sua responsabilidade lhe ordena a não liberar tudo. Porque você ainda é o responsável. E aí você não confunda autoria com responsabilidade. Por exemplo, na estrutura da redenção, quando o homem peca, o autor do pecado é um homem. Mas nós nos escondemos em Cristo. Nós cremos nos méritos de Cristo e na imputação da culpa em Cristo. Você percebe? A autoria do pecado não é de Cristo, não é de Deus. Deus não é o autor do pecado. O homem é o autor do pecado. Mas na estrutura da salvação, Cristo foi punido.
imputada a minha culpa sobre ele. É exatamente o que acontece com um pai. Quando o filho pega um carro roubado e ele mata alguém, o que acontece é que o pai responde. E se o pai responde, aí vai entrar na discussão se pode ou não pode, qual era a capacidade que ele tinha de evitar aquilo ali. Então, isso aí nós não vamos entrar nos debates mais específicos. Mas você percebe que o pai é que tinha a responsabilidade. Ele é que vai responder. Teu filho, portanto, não pode ter liberdade. Ele não tem consciência ainda de todas as implicações dos seus erros. Então, ele não pode ser livre. Se você não ordenar isso na sua cabeça, se você não ordenar isso na sua casa vira uma bagunça. Ninguém pode intervir na tua casa. Isso é o princípio da liberdade. Para haver liberdade, tem que ter ato voluntário. Ou seja, eu preciso escolher entre o bem e o mal. Para haver a possibilidade da escolha voluntária, eu tenho que ter a necessidade, a capacidade de ser responsabilizado pelos meus atos. Ou seja, eu tenho que ter consciência. Se toda essa estrutura não for completamente formada, você não é livre. Você é apenas um boneco, uma marionete. Por isso, só existe liberdade naquilo que temos condições de sermos responsabilizados. E para isso, é preciso deter a consciência das consequências de cada coisa. Assim, pessoas que não têm capacidade não têm liberdade plena. Por exemplo, crianças e aqueles que são considerados inimputáveis. Por exemplo, um débil mental, alguém que tem um problema mental, ele não pode ser responsabilizado. Ele comete um crime, o autor do crime é ele, mas ele não pode ser responsabilizado. Porque ele não tem a capacidade de pensar livremente. Se ele não tem a capacidade de pensar livremente, ele não é, de fato, livre. A liberdade está na constituição do homem. O único ser de toda a criação que foi feito livre é o homem. Isso porque a liberdade depende da vontade e somente nós a possuímos. Só o homem tem liberdade. É por isso que há uma lei específica na lei de Deus. Um caso que já foi tratado em Êxodo, foi mencionado em Levítico e é retomado agora em Deuteronômio. É o caso da liberdade que foi retirada por meio de rapto ou sequestro. Isso é citado na lei de Deus, em Deuteronômio 5, verso 19, nos 10 mandamentos. Mas aqui tem um aspecto distintivo. Observe no verso 7 do capítulo 24. Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá e tirarás o mal do meio de ti. Veja, o criminoso aqui, ele é tratado como ladrão. Só que a lei que fala a respeito do roubo não tem como punição a morte. Isso é intrigante. O roubo não era punido com morte, o roubo era punido com restituição. Os irmãos lembram? Por exemplo, lá, Êxodo 22, fica muito claro isso. Se alguém roubar o boi, o gado da pessoa, de um pobre, então ele vai pagar 2 vezes. Ele vai pagar 4, 5 vezes mais daquilo que ele pagou. E aí, se ele não tem o recurso para restituir a pessoa que foi roubada, ele passa a ser escravo. Então, primeiro, a escravidão ela não é proibida em todos os aspectos, em todas as possibilidades na lei de Deus. E havia um tipo de escravidão que ela era legitimada pela lei de Deus. Você roubou, ou você está devendo, não conseguiu pagar, então você passa a ser escravo. Você vai ter que desempenhar trabalhos forçados até que você chegue ao final daquela dívida. Depois você fica livre. Essa é a lei de Deus. Só que aqui não tem esse aspecto. Observe que é aquele que tiver furtado um dentre os teus irmãos. Não é o roubo de coisas. É o roubo de uma pessoa. Aqui, o primeiro princípio que está sendo revelado é: o Senhor faz distinção entre coisas e pessoas. Matthew Henry diz:
Um homem vale mais do que uma ovelha. Citando Mateus 12, verso 12. Um homem vale mais do que uma ovelha. Então, se você rouba a ovelha do teu irmão, você não é morto pela lei de Deus. Você tem que pagar 2 vezes, 4, 5 vezes o valor da ovelha. Mas você não perde a vida. Só que se você raptar um irmão, e aí o segundo princípio, dentre os filhos de Israel. Lá atrás, em Êxodo 21, foi dito que o rapto era pecado e que ele era punido com morte. Mas agora a informação a mais é dentre os filhos de Israel. Muito provavelmente pela a circunstância, o contexto que nós estamos vivendo aqui. É o povo de Deus que está em discussão. Eles estão às portas da terra da promessa. Eles vão habitar entre os irmãos. E por isso eles não podem raptar, roubar a liberdade de um irmão. Lá, o rapto ele era proibido e era punido com morte qualquer pessoa. Ou seja, na lei de Deus, em sentido mais amplo, o sequestro ele é punido com morte em qualquer circunstância. Mas aqui o narrador, especialmente Moisés, ele está querendo trazer a fonte do motivo do rapto ser punido de maneira tão severa. Porque é teu irmão. E por que é teu irmão? Porque vocês eram escravos no Egito. E agora o Senhor vos libertou. Se vocês eram escravos e foram libertos, como algum dentre vocês é louco de raptar a liberdade do teu irmão? Foi Deus que te libertou. Como é que você aprisiona o teu irmão? Então, em primeiro lugar, tem que ser lembrado. Para Deus, a vida vem antes da propriedade. Se alguém roubar o teu celular, se alguém roubar o teu carro, e você estiver armado, e depois da pessoa ter... Veja, não é sob ameaça. Se você está sob ameaça, o assaltante está com um revólver na mão, ameaçando sua família, a sua vida, e você também tem uma forma de se defender. Talvez você esteja armado também. E rapidamente você saca ali a arma e mata o sujeito. Isso não tem nada a ver com o princípio, porque o princípio é a vida. Você está defendendo a vida. Mas se ele roubou o teu carro, entrou no carro, foi embora, e você saca o revólver e descarrega nas costas dele, aí você passou a infringir a lei de Deus. Porque a vida vem primeiro do que os bens. A vida vem antes da posse. O 6º mandamento, inclusive em ordem, vem antes do 8º mandamento. O 6º mandamento diz, não matarás. O 8º diz, não furtarás. A vida, ela vem primeiro do que as posses. Quem dera, irmãos, nós pensássemos dessa maneira verdadeiramente. E pudéssemos entender que os nossos bens, todos os bens que nós temos, que devem ter o seu valor que é devido, resguardado, eles não são nada comparáveis à vida. O que nós temos e conseguimos com o fruto do nosso trabalho é para uma finalidade única. É um instrumento para a vida. Se você ganha dinheiro e guarda no banco, este dinheiro é para a manutenção da vida, da tua vida, do reino de Deus e do necessitado. Como é que você, por conta de um bem, você tira a vida? Se o bem só tem um sentido que é para a manutenção da vida. Agora, inundados numa cosmovisão extremamente mundana, materialista, nós passamos a tratar as coisas acima das pessoas. Nós passamos até mesmo, irmãos, a usar pessoas como coisas. É ou não é assim? Esse mundo é um mundo onde as pessoas são tratadas como coisas. Como funcionário, que é um ser semelhante ao patrão, ele é tratado como uma coisa, como máquina. Um número de matrícula. Ele não é considerado em todas as suas capacidades, em toda a amplitude de quem é o homem. Se você trata assim os teus funcionários, você está errado.
Se você trata assim tua esposa, e isso é muito comum, tratar a esposa como um objeto. É quando você entra no casamento já pensando o que ela pode dar para que eu seja feliz. O que aquele homem pode me dar para que eu seja feliz. Então, isso já não é mais um relacionamento pessoal. Isso é um relacionamento com uma coisa. O que é que esta coisa pode me dar? Quando, na verdade, eu deveria buscar satisfazer aquela pessoa. Fazê-la feliz como pessoa. E a pessoalidade aqui, ela é mais literal quando nós estamos tratando do texto original, porque quando diz assim o texto, veja no verso 7, quando se achar alguém, que tiver furtado um dentre os seus irmãos, a palavra que é utilizada aqui é que tiver roubado, furtado a alma, quando tiver furtado a alma de um dos teus irmãos. E a palavra é bastante conhecida, uma daquelas palavras que é conhecida até no meio da igreja, palavras hebraicas, nefesh. E nefesh não é só alma. Nefesh é um homem por completo. Quando um judeu está falando de alma, ele não está falando só da parte imaterial do homem. Ele está falando do homem como um todo. Roubar a liberdade de alguém é roubar a humanidade de alguém. Como eu acabei de falar no início. A fala introdutória não é uma fala filosófica, é uma fala baseada em princípios bíblicos. Roubar a liberdade do homem é roubar a sua própria alma, é roubar a sua humanidade. O roubo aqui não seria pago com morte, pois a vida vale mais do que os bens. Deus faz distinção entre coisas e pessoas. E o rapto é comparável ao assassinato social, segundo Peter Craig. Aquele que rapta o seu irmão o priva da comunidade do pacto, o que é semelhante à morte. Abra comigo, por favor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 26. Primeiro Samuel 26, verso 19. Ouve, pois, agora, te rogo, Rei, meu Senhor, as palavras de teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, receba ele a oferta de alimentos. Se, porém, são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm expulsado hoje para que eu não tenha parte da herança do Senhor, dizendo, vai, serve a outros deuses. Isso aqui é um diálogo entre Davi e Saul. Davi está dizendo, se o que te incita a me perseguir são os homens, sejam malditos os homens. Se é Deus, que ele aceite a minha oferta. Eu estou pedindo perdão. Agora, o que não pode acontecer é continuar dessa maneira. Porque eu estou sendo privado da minha liberdade. Vocês devem lembrar que Davi teve que se esconder em cavernas, vivia fugido. Teve que sair de Jerusalém, a cidade de Davi. Ele teve que deixar para não morrer. Ou seja, foi retirada a liberdade dele. Ele está aqui falando com Saul e dizendo, Saul, o que é que está acontecendo? Você não tem autoridade para tirar minha liberdade. Se é Deus que te manda por conta do meu pecado, que ele aceite a minha oferta. Se são os homens, que sejam malditos. Agora, isso precisa ter um fim. Não é possível viver me escondendo. Não é possível que eu precise viver longe da herança do Senhor. Veja que coisa tremenda. A perseguição do Estado, que era também um caráter religioso ali, era privar Davi dos benefícios pactuais. Você ter sua liberdade restringida, porque a forma de tirar a liberdade não é só lhe aprisionando, é só restringir liberdades. Se você tem sua liberdade restringida, então você não está sendo beneficiado com todas as bênçãos pactuais. Você já não é mais um homem completo. Você é um homem pela metade. João Calvino,
com seu olhar pastoral, né, para todas as legislações, ele diz assim: nada poderia ser mais odioso do que os filhos de Deus serem alienados da igreja e entregues a nações pagãs. Isso justamente por conta do texto de 1 Samuel 26, que diz assim: se retirada a herança do Senhor, adoraria eu aos deuses estranhos? Porque se eu for retirado da comunidade pactual, o que vai me restar é a adoração a deuses estranhos. O meu aprisionamento é um aprisionamento de alma. Saul, você está tentando roubar minha alma para que eu adore a deuses estranhos. Eu não posso fazer isso. Aí Calvino diz: não há nada mais odioso para os filhos de Deus do que serem alienados da igreja e entregue às nações pagãs. Se você tira os benefícios do pacto, da igreja, você está aprisionando o povo de Deus. É assim que você pode aplicar esse texto para os dias de hoje. O princípio se aplica dessa maneira, conforme João Calvino. A liberdade que nós temos de servir a Deus não pode ser retirada por nada. E aqui eu queria trazer alguns exemplos pelos quais esse princípio pode ser quebrado nos nossos dias. O primeiro deles: um Estado que impõe leis tão severas que retiram a liberdade do povo, que tiram a nossa liberdade de falar, de trabalhar, de cultuar, de empreender. Tudo isso é um mal terrível, pois o Estado foi deixado por Deus para o bem do homem, não para a sua escravidão. O Estado não pode limitar a tua capacidade de trabalhar. O Estado não pode limitar a capacidade de você cultuar. O Estado não tem direito de limitar a tua capacidade de empreender. E essas 3 limitações nos foram impostas já há vários anos, e isso tem se intensificado. No Brasil, você quer ser escravo, é só você ir na junta comercial e começar uma empresa. Aí você vai passar a ver o que é escravidão. Porque você é escravo da burocracia, você é escravo de um sistema perverso de legislação trabalhista, você é escravo das muitas taxações. No Brasil, o trabalhador, o funcionário, ele é um ser mais livre do que o patrão. Porque é uma carga tão grande sobre o empresário que é difícil de suportar. Claro, existem alguns que conseguem, mesmo com todas as limitações, suplantar as grandes restrições e serem vitoriosos. E é nisso que nós devemos nos apegar. Existem bons exemplos que, mesmo com as restrições para o empreendedorismo, eles são vitoriosos. Então, se eles são, nós também podemos ser. Para que não haja um espírito de derrota no nosso meio. É difícil, é limitado, mas é possível. Se instaurou ultimamente agora um clima policialesco no Brasil. Você não pode mais falar. Você se expressar na rede social, sempre tem alguém para lhe restringir. E olha que a gente lê muita bobagem na rede social, às vezes dá até vontade de restringir. Aí você restringe. Você vai lá e deixa de seguir. Você bloqueia, você não quer conversa. Mas eu tomo a decisão. Não é um burocrata, não é o dono da rede social. Eu tomo a minha própria decisão. E isso é ser humano. Isso é ser livre. Porque, do contrário, sabe o que acontece? Esses engravatados aí, eles vão dizer o seguinte. Ou os engravatados, já que está usando aqui um estereótipo, não são mais engravatados, agora também aqueles de calça jeans e sapatênis, que são os donos das grandes empresas, né, de rede social. Esse pessoal, eles se sentem agora, né, togados, engravatados e os de sapatênis, eles se sentem a consciência do mundo. Ele é que vai dizer, veja, você é polvo, você é ignorante, você não sabe. As pessoas não sabem o que é melhor para elas, elas não sabem. Eu é que sei. Então, para o seu bem, você não pode falar isso.
Eu vou tirar isso aqui da sua rede social para o seu bem, para o bem da comunidade. Veja que coisa maravilhosa. Que pessoas lindas, limpinhas, né? O governo vai dizer, não, para o seu bem, para a preservação da sua saúde, você não vai trabalhar, vai ficar em casa. Para o seu bem, para a preservação da saúde, você precisa fazer o que eu estou mandando. Para o seu bem, para a sua saúde, eu vou lhe dar uma surra na praia, você sozinho, para que você possa resguardar a sua saúde. Isso não é ser humano, irmãos. Se nós chegamos a isso, nós chegamos à barbárie. E se isso não nos sensibiliza, porque não fui eu que apanhei na praia, e tem alguma coisa errada conosco. A nossa liberdade ela não é tomada do dia para a noite. Se você analisar historicamente, todos os grandes estados tiranos, eles não viraram a chave para a tirania de uma hora para outra. Isso eles foram ganhando espaço, ganhando espaço. E a última trincheira, o último limite, a última barreira entre a tirania e o mundo que vivemos hoje é a igreja. Então, se a igreja baixa a guarda, se a igreja diz, tudo bem, nós entendemos, é para o nosso bem, então tudo bem. Se não entendemos antes que a liberdade é um princípio maior para o nosso cristianismo, para a nossa religião, nós não vamos ter nem segurança, nem conforto, nem religião. Vai acabar a religião sendo a religião do Estado. O que eles disserem é lei e acabou. Creia em mim, eu quero o seu bem. Os mandamentos já não são mais os mandamentos de Deus, mas os mandamentos dos homens. O comportamento correto já não é mais o comportamento de acordo com a palavra, mas é de acordo com aquilo que eles pensam. Formando uma geração de pessoas que não têm mais liberdade. Elas não pensam mais. Elas simplesmente agem como animais. Isso no princípio mais civil. Mas como Calvino disse, esse aqui é um problema para a igreja. É alienar a pessoa dos benefícios da igreja. E o que isso quer dizer? Isso pode ser exercitado de muitas maneiras no nosso dia a dia. Você pode se perder a liberdade, você mesmo a restringindo. Porque se essa liberdade diz respeito aos benefícios pactuais, quando eu retiro os benefícios pactuais, quando eu não usufruo dos benefícios pactuais para a minha vida, isso é uma espécie de autoexílio. Você já pensou o que é sonegar o dia do Senhor? O que é não guardar o dia do Senhor? Não vir para o culto no dia do Senhor? Isso nós estamos falando aqui quando você está doente, coisa desse tipo. Aí você foi impedido. Mas quando você, com saúde, com todas as possibilidades, você decide ficar em casa. Você está sonegando aquilo pelo qual Cristo te deu liberdade para agir. Quando você tem essa liberdade, vem para o culto e permanece distante da ceia do Senhor. Ora, se você sai de casa no domingo e vem para a igreja, você está dando uma prova, pelo menos externa, que você crê. E a Bíblia diz que os que creem comem do pão e bebem do cálice. Como é que você se autoexilia? Você entra num autoexílio. Como é que você se afasta dos benefícios pactuais? Restringindo a sua própria liberdade de cultuar plenamente a Deus. Como é que, estando no culto, participando dos sacramentos, você não tem comunhão com os santos? Não quero. Eu vou até aqui, mas aqui não. Eu venho para o culto, eu participo da ceia, mas eu não quero conversa com ninguém. Você está restringindo a liberdade que Cristo te deu para servir a Ele no meio dos irmãos. Existe ainda uma terceira possibilidade de quebrar esse princípio de liberdade nos nossos dias. A sonegação dos benefícios pactuais por parte dos ministros.
As igrejas onde a pregação genuína do evangelho já não é mais exercitada. Onde aí já não são os membros que estão se exilando, mas são os pastores que tiram os benefícios pactuais da igreja. Você sai de casa, você tem desejo de servir a Deus, você quer ir para aquele lugar porque você tem sede do Senhor e chega lá, não há palavra. Não existe mais pregação genuína. O pastor não tem mais preocupação com as suas ovelhas, mas ele tem preocupações. Ele tem preocupação com ele. Ele tem preocupação com os projetos dele. E ele vai usar as ovelhas para o seu próprio benefício. Quando você tem uma autoridade que não está preocupada com os seus inferiores, na estrutura hierárquica, seja qual for, o que vem depois disso, a consequência disso, lógica, é um aprisionamento do inferior. Porque você não tem interesse por ele, você tem interesse nele. Então, se o teu interesse é nele, você vai fazer de tudo para você dirigi-lo, para você escravizá-lo. E aí é uma aparência de liberdade, mas não há liberdade. Porque o que sai do púlpito é moralismo. O que sai do púlpito são tradições e regras humanas. E aí, contra tradições e regras humanas, o que é que você pode? Porque tem a aparência de ser espiritual. A Bíblia está ali, Deus é citado. Mas, na verdade, nada do que é dito no púlpito procede de Deus. As exigências são as seguintes. Vocês precisam andar com as roupas tais e tais para que vocês sejam de fato crentes. Há um embasamento bíblico? Nenhum. Não são princípios de modéstia, porque esses são bíblicos, mas são princípios humanos. O tipo de roupa, o tecido da roupa. Existem também aqueles que restringem e por conta desse desejo, interesse nas ovelhas, eles vão querer o dinheiro das ovelhas. Então o sujeito diz assim, para você ser livre, para você alcançar liberdade financeira, você tem que me dar tudo que você tem. Você precisa dar ao reino de Deus e Deus vai te dar muito mais. E com isso as pessoas são cada vez mais empobrecidas. E só quem fica rico é aquela liderança. É um aprisionamento de alma. Quando você retira a pregação, o que é que a Bíblia faz? O que é que a palavra de Deus faz? Cristo diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele diz mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Cristo liberta pela verdade. Se a verdade é pregada aqui como princípio, irmãos, eu esvazio o gabinete. Não completamente, isso nunca vai existir. Mas se o que é pregado é moralismo, é cada detalhe da vida do homem sendo dito. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. Aquilo ali já não é mais o gabinete pastoral. Ali virou o gabinete de um psicólogo. Comportamentalista, que vai dizer exatamente quando ele abraça aquela escola comportamentalista, ela vai gerar uma forma correta de se comportar. Procede de onde? Da cabeça dele. Da cabeça dele. Existe um psicólogo, né, criador da logoterapia, Skinner. Ele fala sobre o mito da liberdade. O mito da liberdade. A liberdade não é uma verdade, é um mito. Você vai ter que aprender a se comportar. Aí sempre tem alguém para dizer como é o certo, né? Sempre tem alguém. Quem diz o que é o certo é quem manda. Se procede do homem, o homem que manda em você. Você não é mais livre. Liberdade é liberdade por meio de um ato voluntário, ou seja, você escolhe. Se você não tem capacidade de escolha, se existem regras para você seguir,
que não procedem de Deus, que é o teu Criador, você não é livre. E aí eu preciso aplicar isso com clareza. Quem vive debaixo de determinadas igrejas pentecostais, não todas, eu não quero generalizar naquilo que é pentecostalismo, mas eu diria que, na maioria dos casos, não vive a liberdade completa. Vive uma miscelânea de verdades com instruções humanas, mas não vive livre. Quem vive em qualquer igreja neopentecostal, esse não vive liberdade alguma. Nenhuma liberdade. Como a confissão de fé diz, já não são mais igrejas, mas sinagogas de Satanás. Não são igrejas, aqueles que não pregam a liberdade de Cristo, não são igrejas, mas se tornaram sinagogas de Satanás, porque mercadejam a fé. As pessoas estão aprisionadas pela malícia dos líderes religiosos, que se aproveitam das boas intenções dos membros da igreja para tirar tudo que eles têm. Os ministros são chamados para anunciar as verdades que libertam, mas muitos pregam uma escravidão terrível, onde tudo que as pessoas adquirem deve ser entregue a eles. Eles compraram as almas daquelas pessoas. Se compraram, é porque as pessoas venderam. Se alguém comprou, é porque alguém vendeu. Cuidado com sua alma, meu irmão. É um bem preciosíssimo. Não venda a sua alma para ninguém, nem para um pastor, nem para o teu marido, nem para a tua esposa, nem para os teus filhos. Você precisa ser um homem livre. Não livre para pensar como você quer. Livre diante das balizas da palavra de Deus, que é a verdade. Porque um preço alto foi pago pela tua liberdade. Abra comigo Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5, a partir do verso 1. Verso 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Veja, vocês estavam correndo desimpedidos, livres. Foi o que aconteceu. Simão deve lembrar do contexto da carta aos Gálatas, onde Paulo está exortando aqui os irmãos da igreja da Galácia que não voltassem mais para as velhas regras do Antigo Testamento que caducaram em Cristo. Regras que estavam sendo impostas pelos judeus e até mesmo por alguns judeus cristãos. Ele exorta aqui esses homens. Vocês estavam correndo tão bem, que foi o que aconteceu? Vocês estão agora impedidos, vocês estão presos. O que é que está prendendo vocês? Ele continua. Verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Seja ele quem for, deve ser condenado. Esse aqui é o princípio de Deuteronômio 24, verso 7. Porque vocês foram libertos por alto preço.
Vocês não podem se escravizar nem escravizar ninguém. Lá é dito: quem raptar um dos seus irmãos, o ladrão será morto. O ladrão não é morto quando rouba um bem. Mas se o ladrão roubar a liberdade, a alma, deve ser morto. Você percebe agora a gravidade, porque a forma de você entender gravidade do erro não é aquilo que as pessoas acham que é mais grave, mas é segundo a punição que é dada na lei de Deus. Porque, por exemplo, muitas pessoas acham que quebrar o dia do Senhor não é nada demais. Mas quando você vai para a lei de Deus, o que a lei de Deus diz que é quem quebra o dia do Senhor é morto. Aí você entende o real princípio da lei de Deus a respeito do dia do Senhor. É na punição que se entende a gravidade da quebra do mandamento. Não segundo a preferência do homem. Então o dia do Senhor é caríssimo. Por quê? Vocês eram escravos no Egito. Foram libertos para me cultuar. Por que a liberdade é tão cara? Como é que eu sei disso? Pela punição. Se você sequestrar uma pessoa, você morre. Se você roubar, você não morre. Mas se você sequestrar a liberdade de uma pessoa, você tem que morrer. Aqui está a proporção da gravidade do erro. A punição. Se você se deixar circuncidar, Cristo de nada te serve mais. Se Cristo não me serve, o meu destino é a morte eterna. Qual é a punição? A morte. Veja que a imposição aqui da culpa não está só naquele que escraviza, mas no que se deixa escravizar. Meu irmão, em tempos como os nossos, nós precisamos de homens fortes. Eu já falei isso aqui um dia, não faz muito tempo. Não existem homens fortes se estão presos. Se você está preso ao seu pecado, acabou. Homens fortes tratam os problemas. Homens escravizados passam por cima dos problemas. Quando é que a nossa casa vai ser uma casa autenticamente cristã? Isso só é possível quando o homem da casa é livre. Se você, meu irmão, é o homem da casa, mas está preso ao pecado, a tua casa não vai poder viver a liberdade completa do cristianismo. Eles vão sofrer por conta da tua escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Liberdade é ato voluntário. Ato voluntário depende de responsabilidade. Se você tem consciência de responsabilidade e ato voluntário, você é um ser humano. Agora, se você tem essas capacidades e não dá limite à sua vida, ou seja, eu olho para um prato de comida, parece que eu vou me acabar. Você não é livre. Eu olho para uma mulher e não consigo me controlar. Você não é livre. Alguém me irrita e eu não consigo dominar o meu espírito. Você não é livre. Existe um problema na tua frente, você não tem soluções para dar. Você não é livre. Se você não é livre, você não é um homem completo. Se você não é um homem completo, você não pode servir a Deus por completo. Dá para entender por que a igreja está nessa situação? Porque nós não temos homens completamente livres. Somente uma geração de homens livres vai provar da plenitude do Espírito em Cristo. O resto, toda essa ideia de viver para a glória de Deus, fora desses princípios, isso aí é jargão evangélico.
Quer testar isso? Veja como as famílias estão vivendo. São presos, escravos do pecado. Vendem suas almas para qualquer pastorzinho ali que promete uma profecia ou uma melhora na saúde financeira da casa. É preso. Vendem suas almas. O Senhor vai cobrar um alto preço, porque isso é tripudiar da obra de Cristo, para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, essa liberdade, a verdadeira liberdade, ninguém tira. A verdadeira liberdade ninguém tira. Porque a verdadeira liberdade é a liberdade de espírito. O apóstolo Paulo, quando escreve várias das suas cartas, está preso. E muitas vezes ele cita a sua situação para dizer: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Porque Paulo era um homem livre. Paulo não tinha amarras, ele era verdadeiramente livre. E um homem livre, ninguém prende, mesmo preso. Viktor Frankl, né, que é um conhecido escritor, por conta de toda a situação que ele passou durante o nazismo, passou por vários campos de concentração, escreveu lá a respeito da consciência, do sentido da vida. Ele fala exatamente isso. Ninguém pode prender um homem livre. Quando eu achei o sentido aí, tem toda a parafernália lá, a psicológica dele, mas os princípios ali procedem da palavra de Deus. Quando eu achei o verdadeiro sentido da vida, mesmo com 22 quilos, eu era um homem livre. 22 quilos. Imagina o que é que fizeram com esse homem. Eu era livre. Ninguém pode tirar aquilo que você é. Em Cristo, ninguém pode tirar. Agostinho diz: um escravo que não é condicionado aos seus pecados é livre. Agora, um rei preso aos pecados é um escravo. O maior rei. Sabe aqueles reis que você deve ter ouvido falar, que viviam em bacanais, em coisas absurdas, vida moral desgraçada? Aquele ali era o pior escravo. E o servo dele, que vivia para a glória de Deus verdadeiramente, é um rei. Que você é rei da sua vida. Porque você governa seus instintos. Porque você não vive como um bicho. Porque você diz assim: rapaz, eu estou olhando aqui para mim, eu preciso me controlar. Eu preciso fazer um pouco de exercício. Essa mulher não é a minha. Esse dinheiro não é o meu. Essa posição não é minha. Eu não vou tomar a autoridade de ninguém. Isso é ser livre. Você tem capacidade de colocar cada coisa no lugar e não viver como um bicho. E não viver como um bicho. Para a liberdade que Cristo os libertou. Se você não for livre em Cristo, seja quem for, você é um escravo. Mas se você for livre em Cristo, seja quem você for, você é livre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Oremos a Deus. Ó Deus Santíssimo, Tua palavra nos lembra, Senhor Deus, que somos livres em Cristo Jesus. Ó Senhor, porque muitas vezes ainda nós mesmos nos tratamos como escravos. Escravos das concupiscências, Senhor. Escravos do pecado. Escravos, Senhor Deus, dos desejos carnais, Senhor. Ó Deus, perdoa-nos. Nos liberta, Senhor Deus, verdadeiramente em Cristo. Não nos permita, Senhor Deus, vender a nossa alma a ninguém. Não nos permita nos fazer novamente aprisionados por nada. Se os governos querem nos prometer segurança, conforto, em troco da nossa liberdade, que digamos não a eles. Nós é que vamos tomar as nossas próprias decisões.
Se os ministros da palavra, Senhor Deus, se tornaram, na verdade, tiranos e querem tirar, Senhor Deus, de nós a nossa liberdade de escolha, porque passaram dos limites dos seus cargos e ofícios, Senhor Deus, digamos não. Isso serve para os pais, isso serve para os maridos, serve para tudo. Mas lembremos também que a verdadeira liberdade, é a liberdade para te servir, Senhor. E aí, quando os maridos, Senhor Deus, trouxerem ordens para suas esposas, ordens bíblicas, fundamentadas na palavra, que as esposas tenham um espírito brando, de guardar os mandamentos do Senhor e exercer a liberdade de espírito. Que os filhos, Senhor Deus, quando ouçam as ordens dos seus pais, em conformidade com a palavra, exerçam a liberdade de obedecerem aos seus pais. Que os membros da igreja, Senhor Deus, ao ouvirem os bons conselhos dos presbíteros, as doces orientações que provêm da palavra, Senhor Deus, se submetam não simplesmente a homens, mas se submetam à palavra do Senhor, que é pregada, anunciada pública e particularmente pelos presbíteros da igreja. Que nós, como cidadãos desse mundo, Senhor Deus, entendamos que quando o governo traz, Senhor Deus, leis que são leis de acordo com os 10 mandamentos, nós temos a obrigação de obedecê-los, como ao Senhor. Ó Deus, assim seremos livres, porque a liberdade do homem consiste em fazer a vontade do Senhor, porque Cristo é livre e faz a vontade do Pai. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar.